Fala, meus queridos, tudo bem? Vamos para a nossa parte 2 sobre colonização da América Espanhola? Então vamos lá. Na última aula, então, nós trabalhamos as estruturas administrativas, né, dentro da colônia, e a aula de hoje nós vamos trazer aí as estruturas administrativas na metrópole, ou seja, os órgãos administrativos que ficavam lá na Espanha. Então, vamos lá. Quando nós falamos de estruturas administrativas na metrópole, existia aí a famosa Casa da Contratação, ou de Contratação, ou de la Contratación. Que isso, hein? Falei bem espanhol agora. Essa Casa da Contratação, ela era responsável pelo controle, todo o controle da produção colonial. Tudo que vocês pensarem. Arrecadação de impostos, ela era responsável também para evitar o contrabando dos metais preciosos encontrados aqui na América Espanhola, né, como por exemplo dos incas, dos astecas. E a importância da Casa da Contratação é que ela ficava tão preocupada nessa produção, ficava tão em cima, e eu até falo, né, você quer ver questões de vestibulares, me desculpem, eram questões aí que falam muito da fiscalização que a Casa de Contratação fazia, tá bom? Então, ela trabalhava com um sistema de portos únicos, ou porto único, como a gente costuma chamar, que somente um porto na Espanha recebia a produção colonial. Professor, como assim? Diferentemente de outros tipos de colonização, os espanhóis, com medo dos ataques de corsários, no caso piratas, que aconteciam muito nas ilhas do Caribe ali, né? Por isso o filme Piratas do Caribe, quando os espanhóis estavam transportando nos seus navios ouro e prata, eles eram atacados. E aí foi um risco, muitos navios inclusive se encontram aí, né, naufragados nessas regiões, e muitos caçadores de tesouros tentam achar esses navios aí lotados de ouro e prata. E a Espanha, então, com medo desses ataques, ela decidiu fazer um sistema de porto único. Ou seja, só Sevilha, né, foi o primeiro, ele recebia toda a produção colonial. Então, não parava em outro porto para correr risco de ter contrabando, de ter ataque, de alguém roubar. E depois, se eu não me engano, foi para Cádiz, tá bom? Então, Sevilha, e depois acabou indo para Cádiz, tá bom? Mas não importa qual era o porto, importa você entender como que era esse sistema de porto único e o medo que o espanhol tinha do contrabando e de ser aí, né, roubado, tá bom? Voltando aqui para projeção, nós temos então essas frotas anuais, inclusive isso aqui é legal porque eles andavam em comboios, né? Eles meio que esperavam acumular um tanto bom aí de ouro, de prata, para depois transportar tudo junto, né, para a Espanha. Então, a cada 6 meses, depois, começou anual, depois virou a cada 6 meses, e assim eles se organizavam na maneira de transportar toda a sua mercadoria. E existia também outro órgão, que era o Conselho Real e Supremo das Índias. Esse órgão aqui, ele é a suprema autoridade administrativa, ele foi feito, né, para depois ser superior à Casa da Contratação, e ali todas as funções executivas, legislativas e judiciárias. Então, meio que deixaram aí a autoridade suprema para o Conselho e a parte econômica para a Casa de Contratação. Então, olha a ideia de organização que os espanhóis tinham. Então, qualquer tipo de decisão que era tomado, que chegava na colônia, passava, né, era tomada na metrópole e passava aí por esses órgãos aqui que eram de muita importância administrativa para a colonização espanhola. Esse esqueminha que eu montei para vocês faz meio que um resumo bem interessante do que nós vimos tanto na parte 1 quanto na parte 2. Nós estamos vendo a 2 agora, então eu quero só fazer um pequeno remember, uma revisãozinha de como funcionam esses órgãos. É uma aulinha meio, eu odeio esse termo, mas ela é meio decorebinha, saber o que tem, o que é, o que não é, mas fica a dica para vocês entenderem como que funcionava a administração nesse esqueminha, tá bom? Então, vamos lá. É o seguinte, então você tinha a coroa espanhola, que era o poder supremo, tá bom? E aí
Os órgãos na Espanha, que é o que você está vendo nesse slide, você tinha o Conselho das Índias e a Casa de Contratação. Então, esses eram os órgãos administrativos que ficavam na Espanha. Já aqui, na parte 1 da aula que nós vimos, já na América, você tinha um outro tipo de estrutura, outro tipo de órgão, né? Na América você tinha os vice-reinos, as capitanias gerais, as audiências, que eram os tribunais de justiça, e os cabildos, que eram um poder local, como se fossem prefeituras. Tá bom? Então, isso que nós estudamos na parte 1 da aula e aqui na parte 2. Beleza? Né? Mais uma vez, eu preciso comentar isso, né? Meus slides, querendo falar nada, não gosto dessas coisas, mas vocês gostaram do esquema, né? Esse eu mostrei pra minha mãe também, ela adorou, achou muito legal, tá? Um dia eu ensino vocês aí, mas deixa pra lá, senão eu fico falando muito, fica chato, tá bom? E aí, nós podemos agora falar da sociedade colonial da América Espanhola. Professor, você que montou esse esqueminha aí, eu fiz uma mexida, né? Eu meio que reformei essa piramidezinha para ficar mais fácil. Então, quando nós falamos de sociedade colonial, é interessante vocês entenderem quem são, né? Quem são esses grupos, chapetones, crioulos, os mestiços, indígenas, escravos, e algumas observações em relação à presença deles dentro da estrutura administrativa. Então, para ficar mais fácil, vamos lá. Chapetones. Os chapetones eram os espanhóis. Eram os caras que, eu sei que vai parecer pleonasmo e tal, eram os que vinham lá da Espanha. Calma que vocês vão entender por que eu estou falando isso. São os caras que são nascidos lá mesmo. Eles tinham os altos cargos na colônia. Então, por exemplo, vice-rei era só um chapetone, controlador da capitania geral, um capitão, era só um chapetone. Beleza? Só que os chapetones vieram para cá e fizeram filhos. Então, filhos de espanhóis nascidos na América são os crioulos. E os crioulos, eles ocupavam cargos exclusivos dos cabildos. Então, a elite local, a elite que nasceu aqui, é a elite crioula, que são filhos dos chapetones. A diferença é que eles nasceram na Espanha, esses já nasceram aqui na América. O crioulo se relacionou com o nativo. E aí, você tinha os mestiços, que juridicamente eram livres. Os indígenas, meus queridos, os nativos, era a maioria absoluta da população e base da mão de obra, tá? Eles são a principal aí, mão de obra utilizada, que nós vamos ver já já. E os escravos africanos, que trabalhavam nas grandes propriedades, nas regiões do plantejo, tá bom? Então você tem aqui essa estrutura social da sociedade colonial na América Espanhola, e é legal fazer uma análise bem interessante aqui. Quando você pega o nativo, né, o índio, e eu lembro que aconteceu um caso de racismo no futebol, num jogo da Libertadores, um jogador brasileiro, o Tinga, negro, quando ele pegava na bola, o pessoal fazia insultos racistas a ele, e foi um jogo, eu não lembro se foi na Bolívia, e eu lembro que muitos alunos no outro dia vieram me perguntar, mas professor, na Bolívia os caras morenos insultando, e aí eu até falei, ó, a colônia, não falei, isso não é justificável, tá? Mas existe uma explicação histórica que quando os nativos, né, os indígenas, eles eram o último da pirâmide, antes da chegada dos africanos, então, se você pegar aqui, antes da chegada dos africanos, os indígenas eram os últimos, né? Eram os mais inferiores até então da sociedade. Com a chegada dos africanos, o que vai acontecer? O índio sobe um degrauzinho. E aí, né, a ideia de microfísica do poder, a ideia de rebaixar alguém, porque você já foi rebaixado, então você precisa de alguém abaixo de você, eles começam a inferiorizar os africanos. Tá bom? É uma coisa ridícula, mas que não vem ao caso a gente ficar comentando nessa aula. E aí, quando nós falamos então de sociedade colonial, temos que falar do trabalho na colônia. E aqui cai bastante, viu, meus queridos?
que seria a encomenda, e a mita. Então, vamos falar o que seria encomenda. Encomenda era um tipo de trabalho, um modelo de trabalho estabelecido pelos espanhóis aqui. Tá? Eles meio que pegam trabalhos dos povos pré-colombianos, né? Astecas, maias, incas. Encomenda, então, existia um cara chamado encomendeiro, que era responsável por recrutar, acho que recrutar está errado, por pegar um grupo de nativos e disponibilizar para um agricultor, para um grande proprietário. Então, um grande proprietário, sei lá, o cara está plantando cacau, ele precisa de 150 nativos para ajudar ele a produzir, para trabalhar para ele no cacau, na plantação de cacau. Então ele chegava no encomendeiro, falava, eu quero 150 nativos. O encomendeiro era responsável por esses 150 nativos. Existia um imposto pago sobre o uso da encomenda. Esse encomendeiro recebia, repassava esse imposto ao Estado e levava esses nativos para trabalhar na plantação de quem pediu. Tranquilos? Não é considerado escravidão, tinha uma baixíssima remuneração, baixíssima. Em troca dessa assistência material que eles recebiam aí também, que eles acabavam recebendo, eles achavam que eles estavam recebendo, eles recebiam também uma assistência espiritual. Então, muitos proprietários, junto com os encomendeiros, meio que catequizavam esses nativos, davam educação, escolas, ou seja, ensinavam eles um comportamento cristão. Então, eu coloquei trabalho em troca de assistência material, uma baixíssima remuneração e espiritual, a catequização. Tranquilos? Tínhamos também a mita. A mita é um trabalho de origem inca. E assim, é até interessante fazer uma análise de como os incas usavam a mita e como os espanhóis usavam a mita. Meus queridos, os incas, eles usavam a mita da seguinte maneira, só lembrar da aula de pré-colombianos. Os incas, com a ideia de servidão coletiva, a população prestava um serviço para o Estado. Então, no lugar de você pagar um dinheiro, uma coisa para o Estado, você pagava em trabalho. A mita era uma forma de trabalho que toda a população inca pagava para o Estado, construindo uma ponte, uma grande construção, estradas, entre outras coisas. Os espanhóis, eles modificam esse modelo. Os espanhóis, eles vão modificar a mita. Por quê? Porque os incas, eles trabalhavam, inclusive durante o trabalho, parte da família era remunerada pelo Estado, tá? E depois ele voltava para casa. Diferentemente da que os espanhóis vão estabelecer. Como que os espanhóis vão fazer? Os espanhóis, eles vão transformar a mita em algo muito mais compulsório que ela já era. Ela era compulsória na época do Império Inca, mas agora ela vai ser mais ainda. Por quê? Eu vou colocar o nativo trabalhando longe da casa dele. E aí ele não vai voltar. A ideia é ele não voltar, ele ficar trabalhando. Tá bom? Durava mais ou menos 4 meses, era obrigatório, mas raramente as pessoas voltavam depois desses 4 meses. Existia uma baixa remuneração. Enquanto a encomenda ficava presa à parte agrícola, a mita era meio que predominante na mineração. Então, esses dois tipos de trabalhos, modos de trabalho, modelos de trabalhos estabelecidos na colonização espanhola, encomenda e a mita, costumam aparecer bastante. Lembrando que eles meio que pegam de povos que já estavam na América, os povos pré-colombianos, e modificam de acordo com os interesses mercantilistas. Tá bom? Tranquilos? E, para a gente partir para o encerramento, um pouquinho da economia colonial. Só lembrando que enquanto os portugueses demoraram até mais ou menos finalzinho do 17, início do 18 para encontrar ouro aqui no Brasil, a América Espanhola, eles encontraram metais preciosos meio que já de imediato, já no século XVI. Então, quando você pega a mineração ela vai ser importante porque já de imediato os espanhóis acham e ela vai ser a economia aí predominante. Então, desde o século XVI, foi uma economia básica extrativista e ela foi responsável por surgir a economia satélites. Como assim? Mercado interno, ou seja, onde estava tendo a mineração, vai crescer outros tipos de economia, como aconteceu aqui na mineração do Brasil, a urbanização,
e uma elite muito preocupada com os estudos. Por isso que você tem, né, enquanto no Brasil vai demorar bastante, você vai ter a criação de universidades ligadas à igreja aqui na América Espanhola. Ou seja, meus queridos, a história da América que a gente está trabalhando, ela já vai ter universidade no século XVI. Enquanto o Dom João VI no Brasil, no século XIX, vai construir aí, a Escola de Medicina, né, no século XIX, e a USP só vai ser construída no século XX, que é a primeira universidade de fato mesmo no Brasil. Tá bom? Tranquilos? Voltando aqui, nós temos também a agricultura e a pecuária. Então, enquanto aqui era ouro, prata, esse extrativismo, a agricultura e a pecuária, você vai ter um sistema baseado no plantation, mais do mesmo, latifúndio, monocultura, mão de obra escrava, exportação. Aquele modelo básico do plantation. E aqui você tinha produção de cana na América Central, cacau no México, couro, charque no Vice-Reino do Prata e café na região de Granada. Então, quando você analisa todo esse processo de colonização da América Espanhola, existe uma diferença muito grande em relação à colonização portuguesa, mas também tem as suas semelhanças. Tanto o espanhol quanto o português estabeleceram seus modelos, fizeram aí, né, a sua riqueza durante o mercantilismo na América em si. Toda vez que eu falei aqui, é porque nós somos americanos, né? Independentemente se você está no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, se você está em qualquer lugar, que a gente separa em norte, centro e sul, mas nós somos americanos e fomos aí então, né, colonizados por europeus. É só você olhar o nosso idioma, né? Português, o espanhol, que são idiomas predominantes na América, o inglês da América Inglesa. Tranquilos? Meus queridos, assim ficou a parte 2 de colonização da América Espanhola. Espero poder ter ajudado. Se precisarem, vocês sabem que pode contar comigo, tá bom? Grande abraço a todos.